Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Gustavo Majori, autor dos livros Pablo Rangel e O Musical. E caso você ainda não conheça meus livros, eu não sei o que você está esperando. Corra lá, se você é cliente Kindle Limit, eles estão de graça. Gente, de graça. Gente, de graça, de graça. Aí você vai lá, lê, deixa lá as suas estrelinhas, depois volte aqui e comenta se você gostou ou não gostou. Caso você ainda não tenha visto o título do vídeo, a gente vai falar das leituras do mês de julho. Não deixe de se inscrever no canal, porque todo mês a gente faz esse tipo de vídeo. Ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e não deixe de me seguir nas redes sociais também, por favor. Porque por lá eu posto algumas coisas que eu não posto aqui, obviamente, porque são plataformas diferentes. Mas vamos parar de enrolação e falar dos livros lidos neste mês de julho. Caso você ainda não tenha assistido o vídeo da tag dos 50%, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Eu falei desse livro e esse livro foi incrível. Foi uma leitura que demorou, mas ela aconteceu. Não foi nada mais nada menos que o último livro da série Riley Bloom, que é Murmúrio. E gente, finalmente eu finalizei essa série de 4 livros e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Eu já falei muito da escrita da Alison Noel. Não vou falar de novo porque vai ficar chato, repetitivo. Aqui a gente vê a Riley num dos maiores desafios de toda a carreira dela. Pra quem não sabe, a Riley é uma fantasma apanhadora de almas, que ela sofreu um acidente e morreu. Na Terra ela tem a Ever, que é a irmã dela que ainda não faleceu. Mas nesse acidente, além dela, morreu os pais e o cachorro. E aí, gente, temos aqui uma ampliação desse universo. Finalmente ela conseguindo o que ela mais deseja, que eu já falei também, que me encheu o saco no terceiro livro da série. E o final, ai gente, que saudade dessa leitura. Na moral, eu fiquei até com saudade dela, apesar da chatice dela. É um livro que super vale a pena ler. O segundo livro que eu li foi A Mulher de Preto. Pra quem não sabe, esse livro ele tem um filme com o Daniel Radcliffe. Inclusive, é essa a capa do filme. Gente, o que eu tenho pra falar desse livro é que não tem absolutamente nada a ver com o filme. Desde o começo até o encerramento. Eu não estou criticando que a adaptação foi mal feita. Não é isso. Eu acho que o filme ele trabalha muito bem com uma obra audiovisual da forma que ele foi feito. E eu também acho que o livro ele é muito bom na plataforma literária para qual ele foi feito. Não estou dizendo também que se eles tivessem feito um filme fiel igual ao livro, seria ruim. Mas são obras diferentes e a gente tem que aprender isso. Aqui a gente tem um jovem advogado. Uma das diferenças enormes é que ele não tem um filho e que ele ainda está noivo. Então é uma discrepância muito grande, né? Porque a gente sabe o que acontece no final do filme com o filho dele. Então aqui ele não tem filho, ele tem apenas uma mulher. E foi legal também ver aqui a relação do personagem, do advogado, que ele vai pra essa casa do pântano e aí tem um cara no filme, ele faz uma amizade. E no livro, a amizade deles é muito mais forte. Tanto é que quando o filho do Daniel nasce, do advogado nasce no livro, ele vira padrinho do garoto. Então a gente consegue ver esse aprofundamento dos personagens, que não tem tanto no filme. Porque no filme é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais corrida. Uma diferença enorme que eu senti. No livro, eles não dão tanta importância, se eu não me engano, eu acho que nem tem essa questão de toda vez que a mulher de preto é vista, uma criança morre. A menina que pega fogo, a menina que engole detergente e a filha do personagem principal, que aqui a gente tem um aprofundamento. Vale muito a pena ler, é um livro muito, muito esticado em alguns momentos, muito, muito detalhado em alguns momentos que são desnecessários, mas ele já é curtinho, então eu acho que foi feito mais para poder encher linguiça e aumentar a história mesmo. Mas vale muito a pena ler esse livro. O terceiro livro que eu li, também seguindo essa questão de adaptação, foi John Carter, Entre Dois Mundos. Gente, esse livro é muito fino. Ele não tem nem 200 páginas, 150 páginas. Cara, eu não sei, porque diferente do A Mulher de Preto, que foi um livro que baseou um filme, o filme baseou um livro. Foi dificultoso entender o que estava rolando, entender o que eu tava vendo, colocar na minha cabeça todo o cenário. Eu tive que ver o filme para entender o livro. Eu li a parte do livro e depois eu vi a parte do filme.
E aí eu conseguia ver o que estava acontecendo. Eu acho que depois de 80% do filme eu consegui continuar o livro sem precisar ver o filme. Porque todo aquele cenário, todos os formatos dos bichos, nada é descrito, nada. Parece que isso aqui foi apenas quando você vai fazer uma proposta para uma gravadora de filme, você vai lá e chega uma proposta. Toma, isso aqui é a minha proposta de filme. Me pareceu isso. E não tem nada demais, sabe? Nada demais. E por isso que eu não gostei muito de John Carter. O filme é bom, eu gostei mais do filme do que do livro, mas o livro não é legal. Não foi feita uma boa adaptação. E aí depois eu fui parar pra ver que o livro e o filme nada mais é também que uma adaptação de um outro livro, que é A Princesa de Marte. Então, assim, foi uma adaptação da adaptação da adaptação. Tá aí um resultado que não foi tão bom assim. Depois de A Casa do Penhasco, Os Crimes ABC, a gente volta com Agatha Christie para Morte na Mesopotâmia. E aqui a gente tem um cenário completamente diferente dos outros. A gente vai pra Mesopotâmia e é uma excursão, aqueles caras que fazem escavação, não vou lembrar o nome. Aqui a gente tem um crime que acontece no meio do nada e, por coincidência, o mestre Poirot está lá para desvendar este crime. Eu gostei porque nos outros dois livros quem narra é o amigo do Poirot e aqui a gente tem uma outra pessoa narrando a história, que é a enfermeira, e foi bom desviar um pouco dessa narrativa, né, essa diferença de narrativa. É como se a enfermeira estivesse contando pra gente, com detalhes, o que aconteceu com essa morte. Que a gente tem uma mulher, Louise, e ela começa a receber cartas do ex dela que foi pra guerra. De um dia pro outro, ela morre. Então, todo o caso vai se desvendar por essa morte. O Poirot, ele chega bem no comecinho da investigação. Cara, a Agatha Christie, ela tem uma coisa, né, que eu não consigo entender, cara. Como que ela consegue enganar a gente tão bem? Confesso que nesse livro, no começo, eu cheguei a suspeitar de quem matou a Louise, mas depois eu fiquei com as minhas dúvidas e depois eu voltei atrás. Então é uma coisa que sua cabeça fica: ele que matou? Não foi. Ele que matou? Ele não foi. Ele que matou. E aí o desfecho é incrível. Então, se vocês gostam de Agatha Christie, cara, Morte na Mesopotâmia é incrível. Vale muito a pena a gente ler esse livro. E aí, voltando também um pouquinho para as adaptações de livros, quer dizer, de livros adaptados, vocês entenderam? Eu queria também falar para vocês da leitura que eu fiz, que foi O Alto da Compadecida, do eterno Ariano Suassuna. A gente vai ter aqui a história do João Grilo e do Chicó, dois bandos de trapaceiros, e o João Grilo, ele falece, e aí tem o julgamento dele, o dia do juízo final dele, que tem como personagens Jesus, o Diabo e Nossa Senhora Aparecida. Foi também uma adaptação incrível feita para o cinema nacional. A gente vê aqui várias coisas que a gente começa a pensar também no nosso ser no dia a dia. Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou uma pessoa má? E como esse julgamento, ele vem colocando as coisas e o porquê as pessoas são obrigadas a fazer coisas. Por exemplo, o João Grilo, ele era uma pessoa totalmente pé-rapada, que se ele não fizesse o que ele fazia, ele não tinha o que comer. Então, o fim justifica os meios. Ri com o livro, ri com o filme depois de 20 vezes, é porque a história é boa, é porque é uma história que realmente pega a gente numa parte bem importante do nosso coração, e é por isso que é um clássico, O Alto da Compadecida. Finalizando aqui algumas séries, né, como eu disse, Murmúrio, eu também gostaria de mostrar a leitura que eu fiz, que foi O Mensageiro, que ele fecha aqui no Brasil, porque tem mais um livro que chama O Filho, que não foi lançado no Brasil, mas ele fecha a história e O Doador de Memórias. A gente tem aqui realmente, de fato, alguns anos depois do segundo livro, e como os fatos do primeiro livro, que é O Doador de Memória, vêm se encaixando na história, né? Toda essa mitologia, como que ela cresce, e aí a gente vê que, apesar de ser um mundo distópico, não é apenas um mundo distópico, é um mundo distópico com pessoas especiais, com dons especiais. Aqui a gente vê que o Ned, ele voltou a ser, voltou com o pai da Kira pra vila, e ali ele ficou até crescer. E aí você deve ter sentido que o áudio ficou ruim porque eu esqueci de apertar o play. A gente vê os fatos do primeiro livro se encaixando no segundo e fazendo a história do terceiro e preparando para a história do quarto, que infelizmente, como eu já disse, não chegou aqui no Brasil. Nessa vila a gente tem o líder, e o Nat, ele se torna o mensageiro dessa vila.
como ele é rápido e conhece a floresta, tanto é que tem uma floresta aqui na capa, ele quem leva os recados do líder para as outras comunidades. Só lendo pra gente poder ver o quão grande é essa história, sabe? Já quase encerrando o vídeo, faltam mais 3 livros pra gente falar. Então, olha, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque semana que vem tiver vídeo novo, quinta-feira, você será notificado. E aí, gente, esse mês, pra finalizar, eu tive uma ideia de colocar o Pedro Bandeira, que é um autor que eu li muito pouco, e eu tinha 2 livros aqui, que eu não tinha lido dele ainda, que é da série Os Caras. Eu não li A Droga da Obediência, mas eu li os outros assim, e eu acho que dá super pra entender a história, não é uma coisa que liga na outra, até porque o Pedro, ele te contextualiza do que aconteceu no outro livro, basicamente. E ele não dá spoiler do outro para que você tenha interesse em ir lá. Então, o primeiro que eu li dele foi Pântano de Sangue. Essa história, ela se passa no Pantanal, uma coisa que eu achei excêntrica, porque geralmente as histórias se passam no Rio, se passam em São Paulo, até porque o Pedro é de São Paulo, mas os caras, eles são de São Paulo e acontece um assassinato do professor desses meninos. Um deles vai pro Pantanal e se coloca em perigo. E aí, na decorrência, todos eles vão pro Pantanal, que tem um detetive Andrade. O que eu achei desse livro foi a mesma coisa que eu achei do outro. Algumas coisas são muito pesadas, eu achei, pra idade. Eu fiquei chocado com as coisas que o Pedro escreve no livro, mas é um livro muito bom. Tem um ponto que eu tenho que falar, mas eu vou esperar falar do outro e já vou falar do outro. O outro que eu li foi Anjo da Morte, que ele é uma história da possível volta do nazismo, e ela focou muito mais no passado, no que aconteceu, até porque ele precisava explicar isso para justificar o presente. O que eu tenho que falar desses 2 livros é que em determinados pontos o Pedro ele se torna muito redundante. Para uma pessoa que não gosta de muita coisa redundante, como eu, meio que pulava os parágrafos, né? Então, por exemplo, eu falava assim: ah, mas fulano de tal era muito esperto, porque aconteceu isso, isso e isso. Aí no parágrafo seguinte tem um personagem falando isso. Ah, mas fulano é muito esperto, porque ele viu acontecer isso, isso, isso. São coisas que são redundantes para quem quer uma leitura mais rápida. Entretanto, eu sei que essa redundância é necessária para o público-alvo, porque são adolescentes que não têm muito hábito de leitura, estão começando a pegar coisas novas para ler. Então essa redundância faz com que mesmo que você tenha perdido a informação anterior, ela volta para te lembrar. Mas isso é feito muitas vezes, às vezes com a mesma informação. Ele faz um trabalho muito bem feito, até porque ele é Pedro Bandeira, né? Quem sou eu para falar mal do Pedro Bandeira? E eu achei também que algumas coisas é muito pesado, como as mortes das pessoas, sabe? Eu achei que, gente, quando eu era adolescente, eu não queria saber dessas mortes. Eu fiquei muito chocado com isso. Mas vale muito a pena. Agora eu quero ler A Droga da Obediência, que é o primeiro livro da série, e ler os outros 3 aí que tem pra gente conhecer mais um pouco dos caras. Para finalizar, a gente tem aqui um livro que eu ganhei de presente do chargista Ikenga. E aí, esse livro são algumas charges e muita coisa que faz a gente pensar e refletir sobre alguns determinados temas. Essas foram as minhas 9 leituras desse mês de junho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.